Igreja, graça e paz. Amém. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Quem poderia ficar louvando ainda mais tempo aqui a presença de Deus? É maravilhoso, né, irmãos? A gente poderia continuar aqui um bom tempo ainda louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, mas nós também temos que ouvir a voz de Deus, temos que receber a palavra, né? O culto, ele tem a parte emocional, mas o culto ele não pode ser emocional. O culto ele tem que ser um culto de fé. Mais importante do que você se sentir bem nas suas emoções é você sair daqui com mais fé em Deus, na sua palavra e em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para isso nós precisamos ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a voz de Deus. Nós precisamos ser edificados, né? E a edificação vem na palavra. Irmãos, antes de falar sobre a palavra que eu quero ministrar hoje, há uns 3 ou 4 domingos atrás, eu preguei aqui sobre uma temática onde eu falei de um irmão que passou pela igreja, que foi preso e depois Deus soltou ele. Eu usei um outro exemplo da igreja da Lagoinha, que eu falei que a pessoa também passou pela mesma situação, mas na Lagoinha ele não foi preso por ter matado alguém, foi por ele ter participado de um roubo, ele foi o motorista, e no dia eu passei a informação como se ele tivesse matado, né? Então estou corrigindo a informação, ele participou de um assalto, mas ele era um motorista de fuga. Enfim, nas duas situações, ambos, Deus resolveu a vida deles, né? Então Deus é um Deus que resolve vidas enroladas. A vida pode estar enrolada, a vida pode estar na maior situação de dificuldade. Deus desenrola as vidas, amém? Deus é um Deus que desenrola tudo que está enrolado na nossa vida. Eu lembro daquela mulher samaritana que foi pegar água no poço e ela estava com a vida toda enrolada. Ela estava enrolada emocionalmente, ela estava enrolada no seu conceito de adoração, porque ela não sabia se adorar a Deus era algo que se fazia no templo, nos montes. Ela estava enrolada em relação à sua vida afetiva, porque ela teve 5 maridos e o homem com que ela estava não era seu marido, ou seja, era uma mulher toda enrolada, né? Mas Jesus chegou ali e desenrolou a vida daquela mulher, desenrolou o seu conceito de adoração, desenrolou, irmãos, a sua vida afetiva, desenrolou tudo na vida dela e mostrou para ela que ele não estava ali para julgar e condená-la pelas situações que ela estava vivendo, mas para ajudar ela a se levantar. Então esse Cristo que levantou aquela mulher, ele está aqui hoje para levantar mulheres, para levantar homens, para levantar jovens, para levantar pessoas que precisam serem levantadas. Amém? Então nós estamos aqui com o nosso coração aberto para deixar Deus trabalhar. O texto pelo qual nós vamos discorrer hoje, para que Deus possa ministrar aos nossos corações, está lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Esse texto ele fala de um dos momentos mais dramáticos da vida de Davi, o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus tinha e tem em alta conta, um homem que Deus colocou como referencial de todos os reis, né, que ele estabeleceu sobre o trono de Israel. Então Davi é o referencial de rei, tanto é que quando o Senhor Jesus voltar para sentar-se no trono, será no trono de Davi, né? Então o Davi ficou como um selo, como um referencial de perfeição em relação ao referencial de rei, porém ele era ser humano e falho como todos nós. Então nós temos que entender que mesmo alguém que Deus considera segundo o seu coração, também falha, também tem fraquezas, também tem imperfeições, porque, irmãos, a Bíblia ela não economiza, ela não esconde, ela fala das qualidades daqueles que servem a Deus, mas também fala dos seus deslizes, ou seja, a Bíblia não esconde, né? A verdade ela precisa ser exposta. Então hoje nós vamos estar falando um pouco sobre Davi em relação ao adultério que ele cometeu com Batseba. Então aqui em 2 Samuel capítulo 11,
nós temos aqui o seguinte relato. Samuel capítulo 11, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava lavando, ou que estava se banhando, e era esta mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Queridos, esse texto aqui, como eu disse para os irmãos, é o texto que fala do momento mais dramático da vida de Davi. Davi foi um homem que ele começou a sua jornada com Deus nos campos, cuidando das ovelhas, bem jovem. E aí ele tem o seu momento de ascensão, no momento quando ele vai ao campo de batalha, e lá ele aceita o desafio de enfrentar Golias, o gigante filisteu que estava desafiando os exércitos de Israel. E Davi ali, irmãos, consegue uma grande vitória. E a partir dali, Davi ele é honrado por Deus. Deus vai elevando Davi a posições mais elevadas, a posições mais altas, até que Davi alcança a posição maior em todo o reino, que é a posição de rei. E Davi tem muitas batalhas e muitas vitórias na condição de rei. Só que um belo dia, na época em que os reis, todos os reis, iam à guerra, Davi resolveu não ir. Davi resolveu mandar o seu general, e ele ficou em casa, e ele resolveu não ir à guerra. E ali, irmãos, ele acabou caindo, ele acabou, vamos dizer assim, deixando que o seu coração se desviasse da vontade de Deus, e ele acabou cometendo o pecado de adultério com a mulher de Urias. O que Deus quer falar conosco nesse texto, irmãos? Muitas coisas. Eu poderia dizer aqui, já de imediato, de cara, olhando para esse texto, que Deus tem uma mensagem de alerta para todo crente, o crente mais espiritual da igreja. Deus está dizendo assim: por mais espiritual que você seja, você ainda é falível. Por mais espiritual que você seja, se você não vigiar, as fraquezas que você tem, você pode cair. E a sua queda pode te trazer sofrimento, pode te trazer dor, pode te trazer vergonha, pode trazer problemas para você e para todos que estão à sua volta. Então, eu poderia dizer assim, a primeira mensagem desse texto para nós está relacionada à questão de nós vigiarmos a nossa vida, de nós cuidarmos do nosso coração, de nós vigiarmos a nossa vida espiritual, como nós estamos diante de Deus. Por mais espiritual que todos nós possamos ser, ou eu, ou você, todos nós somos falíveis, todos nós podemos cair. Amém, igreja? Mas o que Deus quer falar comigo nessa noite, quer falar com a igreja, é sobre o declínio espiritual. Davi, ele entrou num declínio espiritual, e esse declínio espiritual, ele foi revelado através da sua queda diante do ato de adultério com a Batseba. Mas o que eu quero que você pense comigo aqui nessa noite, é que você entenda que esse declínio que se consumou nesse ato, na realidade, ele já estava acontecendo internamente, porque nada acontece externamente sem que primeiro aconteça internamente. Ou seja, o ato do adultério foi só a consumação de um declínio que já estava acontecendo no coração. E muitas vezes a gente não olha para o coração, mas o coração é a fonte de tudo de bom,
mas também pode ser a fonte de tudo que é ruim. O Senhor nos diz na tua palavra: de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração. De tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procede as fontes da vida. É com o coração que você crê, Jesus mesmo, na sua palavra, nos diz lá em Romanos, o apóstolo Paulo falando: se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se faz a confissão, mas é com o coração que você crê. Ou seja, o teu coração é ator principal no ato da sua fé. Então o seu coração, ele é o órgão que, espiritualmente falando, foi denominado por Deus para ser o autor da fé dentro de você, o condutor da sua fé, o armazenador da sua fé, é o seu coração. Mas é com o coração que você ama, também é com o coração que você deseja as coisas. Então nós precisamos entender que o coração ele precisa ser guardado. Nós precisamos vigiar muitas coisas à nossa volta, mas muitas vezes nós precisamos vigiar muitas coisas dentro de nós. Às vezes, mais do que nós vigiarmos situações à nossa volta, nós temos que vigiar situações dentro da nossa vida. Tem um texto lá no livro de Provérbios que diz que um homem que domina a si mesmo é maior do que um homem que domina uma cidade inteira. Porque dominar a si, muitas vezes, é mais difícil do que você dominar uma cidade. Você parou para pensar nisso? Salomão, na sua sabedoria, ele traz isso para nós, que aquele que domina a si próprio, muitas vezes é maior do que aquele que domina muitas outras pessoas, dando a entender que não é fácil dominar a si mesmo, quando o nosso coração está envergado para uma direção que não convém caminhar. Então aqui, irmãos, o declínio espiritual de Davi trouxe problemas para Davi, problemas para o reino, problemas para a sua família. Houve muitas coisas que aconteceram por causa disso. E o que é declínio? Se você for buscar no dicionário, declínio é retrocesso, é empobrecimento, declínio é voltar atrás, é regredir. Então, quando uma pessoa ela entra num processo de declínio, ela está entrando num processo de regressão, ela está entrando num processo de voltar para trás, de empobrecimento, seja ele moral, espiritual e até mesmo financeiro. Então, declinar não é bom. Declinar é algo negativo, profundamente negativo para todos nós. E Davi, ele entrou nesse processo de declínio e acabou cometendo um ato de adultério que trouxe sofrimento para a sua vida, para a vida da sua família, de uma maneira geral. E aí eu quero pensar com os irmãos, o que pode levar uma pessoa ao declínio espiritual? E é isso que Deus quer tratar comigo com você hoje. Deus quer nos fazer olhar para o erro de Davi e mostrar para nós: olha, assim como Davi, você também está sujeito a cair. Assim como Davi, você também está sujeito a declinar espiritualmente, se você não cuidar de algumas coisas. E a primeira situação que eu vejo aqui, irmãos, que conduz qualquer pessoa ao declínio espiritual, é o relaxamento espiritual. Primeira coisa, se você relaxar, se você começar a relaxar espiritualmente, você começa a declinar espiritualmente. Nós estamos vivendo um tempo difícil hoje para a igreja cristã, porque nós estamos vivendo um cristianismo mundanizado. O que é um cristianismo mundanizado? É um cristianismo que tem muito dos padrões do mundo, dos modelos do mundo, dos modismos do mundo. É um cristianismo que prega, vamos dizer assim, uma vida de facilidade, aonde você é levado a se relacionar com Deus, dando para Deus cada vez menos do seu tempo, cada vez menos da sua dedicação, cada vez menos da sua devoção, cada vez menos da sua entrega. É um cristianismo que diz para você que você pode ter muito de Deus, dando pouco para Deus. Em outras palavras, as pessoas querem muito, entregando pouco. Ah, Deus, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Será que nós não temos tempo, irmãos? Ou será que muitas vezes nós não estamos realmente reservando tempo para Deus? É muito fácil dizer eu não tenho tempo.
eu não tenho tempo, eu não consigo, quando se trata das coisas de Deus. Mas quando se trata de algo que mexe com o teu coração, algo que você te dá muito prazer, te dá muita alegria, você arruma tempo, você arruma condições, você vai atrás, né? Então, eu tenho uma frase que diz assim, que quem não quer, dá desculpa, e quem quer, dá um jeito. Sim ou não? Quem já ouviu isso? Quem não quer, dá desculpa, né? Mas quem quer, dá um jeito. Para você vir aqui hoje, você deu um jeito, sim ou não? Mas talvez passou no teu coração até o desejo de dar uma desculpa, né? Talvez passou na tua mente, né, a possibilidade de dar uma desculpa para não estar. Mas eu digo assim, irmãos, quando se trata das coisas de Deus, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que vencer o comodismo, vencer o conformismo, vencer a preguiça, vencer muitas vezes o desejo do nosso coração de querer aquilo que o mundo nos oferece, para deixarmos para trás aquilo que Deus quer nos entregar. Eu quero dizer para você, querido, que Deus quer te entregar nessa noite é muito maior do que aquilo que o mundo quer te entregar lá fora. O que Deus quer operar na tua vida é muito melhor do que aquilo que o mundo quer te entregar lá fora. O fantástico não vai conseguir te dar o que Deus quer, né? Os jogos de futebol não vão conseguir te dar o que Deus tem para te entregar. Só Deus traz paz, só Deus traz restauração ao coração, aos relacionamentos quebrados. Só Deus põe em ordem a nossa vida moral, a nossa vida espiritual. Só Deus alinha as coisas que estão desalinhadas na nossa vida. Mas para isso nós temos que buscá-lo. Davi, irmãos, ele relaxou no sentido de deixar para trás valores que faziam parte do seu relacionamento com Deus, da sua caminhada com Deus. No início da sua caminhada com Deus, havia valores marcantes na vida de Davi que ele foi deixando para trás. E às vezes você corre o risco de fazer a mesma coisa. Quantos aqui lembram do seu início da caminhada cristã aqui? Quantos aí lembram aí? O zelo, né? A dedicação, o desejo de estar na casa de Deus, o empenho em trabalhar pelo reino de Deus. Mas talvez o tempo foi passando e muitas coisas que eram marcantes na sua vida e no seu relacionamento com Deus, talvez não está mais presente na sua vida hoje. E haviam 3 coisas que eram marcantes na vida de Davi, no início da caminhada de Davi com Deus, que ele deixou para trás, exatamente nesse momento da vida dele. E a primeira coisa é a alegria e prontidão para servir a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: não deixe a alegria, o prazer de servir a Deus ir embora do seu coração. Não seja aquele crente que começa a fazer as coisas para Deus sem alegria, aquele crente que começa a fazer as coisas para Deus sem prazer. Não seja aquele crente que está fazendo aparentemente as coisas para Deus, mas sem alegria, sem prazer no cantar, prazer em estar na casa de Deus, prazer em orar, prazer em ler a Bíblia. Irmãos, Davi, quando ele começou a caminhada dele com Deus, uma coisa marcante na vida de Davi é que Davi tinha alegria em servir a Deus, alegria e prontidão para servir a Deus. Irmãos, quando os irmãos dele estavam no campo de batalha, o que Davi queria? Estar no campo de batalha. Ele queria estar lá, ele queria estar onde Deus queria que ele estivesse, e ele tinha alegria em estar onde Deus queria que ele estivesse. Se Deus queria ele no campo cuidando das ovelhas, ele ia com alegria. Se Deus queria no campo de batalha, ele ia com alegria. Aonde Deus queria que ele estivesse, ele estava com alegria. Mas quando chega aqui, no tempo em que os reis saem à guerra, o que ele fez? Não vou. Ele recuou. Ou seja, cadê aquele Davi pronto para servir? Cadê aquele Davi que estava sempre pronto para fazer a vontade de Deus? Agora, nesse momento, aquela alegria não está mais no coração dele. Não está mais aquela alegria, não está mais aquela prontidão para fazer o que Deus queria que ele fizesse, para estar onde Deus queria que ele estivesse. Porque o texto diz: no ano em que os reis vão à guerra,
Não é no ano em que os generais dos reis vão à guerra, porque ele pegou e mandou Joabe. Joabe era o seu general. Tipo, Joabe, vai lá no meu lugar. Mas não era para Joabe ir, era para Davi ir. Só que ele não quis ir. E eu pergunto para você, será que tem muita coisa na sua vida que você fazia antes com prontidão, de bate pronto para Deus, sem pensar, e hoje tem muitas coisas que Deus quer de você, mas você não está querendo mais, você não tem mais aquela disposição para fazer, você não tem mais aquela disposição para ir, você não tem mais aquela posição para estar onde Deus quer que você esteja. Por quê? Porque você permitiu que essa alegria que antes tinha, ela não esteja mais presente no seu coração hoje. Então se isso está acontecendo com você, você precisa buscar trazer isso de volta para dentro da sua vida. Amém? Irmãos, como é bom louvar a Deus. Quantos aqui entraram no louvor da adoração quando estávamos aqui louvando a Deus? É bom demais, irmãos. Para mim é um pedacinho do céu a gente estar aqui louvando a Deus. A gente tem que ter prazer em entrar na presença de Deus, em se regozijar diante do Senhor. Lá no Salmo número 1, diz assim, que o bem-aventurado do Salmo número 1, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes ele tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor, e nela lhe medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, as folhas ficam verdes o ano todo, dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Aí, irmãos, eu pergunto, por que esse bem-aventurado, ele é próspero? Porque de dia e de noite ele medita na palavra de Deus, mas ele não medita na palavra de Deus de dia e de noite por obrigação. Ele não medita na palavra de Deus de dia e de noite, irmãos, forçado, obrigado. Ele medita por prazer, ele tem prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, nas coisas de Deus. E quando a gente tem prazer em Deus, a gente tem prazer nas coisas de Deus, a gente tem prazer naquilo que Deus tem para nos oferecer, Deus nos abençoa, nós somos prósperos, Deus traz prosperidade, Deus traz fortalecimento, Deus traz renovo, Deus traz bênção sobre a nossa vida. Por quê? Porque o nosso prazer está no Senhor. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não vem de Deus, mas do mundo. Por que o Senhor não quer que você ame o mundo? Porque se você amar o mundo, você terá o seu prazer no mundo. Vocês estão entendendo, igreja? Aquilo que você ama mais, conquistará mais do seu prazer. Aquilo que você ama mais, conquistará mais do seu coração. Ou seja, Davi, ele começou amando a Deus, dando a Deus muito do seu amor, mas chegou um momento em que ele estava no palácio, chegou um momento que ele estava na prosperidade, chegou um momento, irmãos, que ele estava se sentindo forte, ou fortalecido nas bênçãos que lhe foram concedidas, e a impressão que a gente tem é que ele ficou vislumbrado com as situações que lhe foram confiadas, que de certa forma a grandeza de Deus deu uma diminuidinha na vida dele. E aí então ele começou a dividir o seu amor, que era de Deus, com as coisas que Deus tinha dado, com as bênçãos que ele tinha recebido, com o trono que ele tinha recebido, e ele começou a permitir que essas situações conquistassem também o seu coração, ao ponto dele se sentir no direito de não fazer o que Deus queria que ele fizesse. Então, quando é que nós começamos a relaxar? Quando é que nós começamos a entrar em declínio espiritual? Quando a gente começa a relaxar no sentido de fazer as coisas sem alegria, de estar na igreja sem alegria, de ler a Bíblia sem alegria, de orar a Deus sem alegria. A gente começa a fazer simplesmente por fazer.
isso se torna um ritual. Aí o que acontece? Tudo que você faz de forma ritual perde a vida, perde o poder na sua vida, porque Deus não quer que você seja um religioso. Amém, igreja? Deus não quer que você seja um religioso. Deus não quer que você faça uma coisa por questão de cumprir ritual. Deus quer que você faça por relacionamento. A fé que Deus nos deu não é uma fé, irmãos, utilitária, onde você recebe de Deus coisas. A fé que Deus te dá é uma fé de relacionamento, aonde Deus quer que você sinta prazer em estar na presença dele, de se relacionar com ele, de tê-lo como alguém importante na sua vida. E isso, irmãos, nós não podemos perder de vista. A outra situação marcante que Davi perdeu foi a sua humildade. O que é ser humilde? Ser humilde é você reconhecer que Deus é Senhor e que você é servo, que é Ele que manda e você obedece. Amém? Ser humilde é você entender que você é pequeno e Deus é grandioso. Quando Deus começa a ver orgulho no seu coração, quando Deus começa a ver arrogância no seu coração, Ele começa a ficar preocupado, porque Ele sabe que o orgulho vai te afastar dele. O orgulho vai começar a fazer você pensar que você está no controle e não mais Deus. Então, nesse momento aqui, a humildade de Davi não estava em cena. Deus falou para ele ir e ele não foi. Era tempo dele obedecer a Deus, mas ele não obedeceu. E muitas vezes nós corremos esse risco, de muitas vezes entendermos o que Deus quer que a gente faça, mas no nosso coração darmos mais valor à nossa vontade. Eu sei que a minha vontade não é a de Deus, mas eu vou ficar com a minha vontade e deixar a de Deus de lado. Quando eu ajo assim, eu perdi a minha humildade, no sentido de ser servo, no sentido de se humilhar, no sentido de entender que Deus está no controle e eu não. Eu quero perguntar para você nessa noite: quem está no controle da sua vida, Deus ou você? Pergunta para o seu irmão aí: quem está no controle, é Deus ou você? Se é Deus, aquilo que Deus quer é o que você está fazendo. Se é Deus que está na tua vida, aquilo que Deus deseja de você é o que você está fazendo. Se é você que está no controle, aquilo que você quer, que é contra a vontade de Deus, é o que você está fazendo. É simples assim. Como que nós sabemos quem está no controle? É só nós avaliarmos essas situações. Irmãos, nós não podemos perder a alegria de servir a Deus, a alegria de termos prontidão no servir a Deus. Nós não podemos perder a humildade, nós não podemos perder, irmãos, o nosso temor a Deus. Davi perdeu o seu temor. O que é o temor? O temor é aquela atitude de levar Deus a sério. Sabe aquela atitude de você entender que você não pode brincar com a vontade de Deus? Você não pode menosprezar a vontade de Deus. Se Deus quer, então precisa ser feito. Isso é temor no coração. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas parecem perder o temor. As pessoas não têm mais preocupação com o juízo de Deus. Quando a gente perde o temor, a gente fica mais preocupado em usufruir do prazer que o pecado nos dá, do que com medo de encararmos o juízo que Deus pode fazer sobre a nossa vida. Deus vai me julgar. Mas eu vou ter que perder esse prazer. Aí a pessoa fala assim: não, mas eu vou ficar com prazer, porque ela não está preocupada com o julgamento de Deus. Isso é falta de temor. Isso é falta de temor. Então, quando a gente começa a agir assim, quer dizer que o temor não está reinando em nossos corações. Se você perder o temor a Deus, irmão, a coisa vai desandar, na sua vida. Por quê? Porque você vai começar a fazer aquilo que o inimigo quer que você faça. Você vai começar a fazer as vontades do inimigo. Por quê? Porque você não está mais levando Deus a sério. E quantos lares aí estão sofrendo porque as pessoas não estão levando Deus a sério?
Então hoje nós vemos assim como as pessoas brincam com Deus, como as pessoas zombam de Deus por falta de temor. Esses dias eu vi um vídeo, era um grupo que estava na rua, não lembro que movimento que era, e uma pessoa chegou assim e falou para outra: você prefere Jesus Cristo ou a Anitta? Aí a pessoa falou: Anitta. Tipo assim, ela colocou a Anitta acima de Jesus na vida dela. Quem é a Anitta, irmãos, para comparar com Jesus Cristo? Irmão, Jesus é incomparável. Não dá para comparar Jesus com ninguém. Jesus, ele é o unigênito Filho de Deus. A Bíblia diz que ele é unigênito, quer dizer que ele é o único da espécie. Foi o único que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, sem pecado, derramou o seu sangue naquela cruz sem pecado, para o perdão de toda a humanidade. Irmãos, não estou aqui desrespeitando o valor que a Anitta tem como ser humano, ela tem o valor dela, mas comparar com Jesus Cristo não tem cabimento, irmãos. Buda não se compara a Jesus, Madre Teresa de Calcutá, você pode pegar qualquer pessoa nesse mundo, não se compara a Cristo, porque Cristo ele é único. Só que as pessoas não têm temor, elas hoje brincam, zombam, falam de Jesus como se Jesus fosse qualquer pessoa, como se fosse qualquer um, e nós não podemos perder de vista quem é Jesus na nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é Ele que dá sentido à nossa vida. Se nós estamos em pé, é porque Jesus tem nos dado condição de estar em pé. Se nós podemos ter certeza de vida eterna, é porque cremos que o sangue dele nos dá essa certeza. Então nós temos que entender que Jesus é o Senhor, e nós devemos obedecer a Ele, irmãos, em todo o tempo, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Então hoje as pessoas, elas estão vivendo um tempo de relaxamento espiritual, de afastamento de Deus, e isso está cada dia mais constante. Vivemos no mundo uma cristofobia. Parece que as pessoas hoje, elas desprezam quem serve a Deus, quem serve a Cristo. Quem já sentiu isso? Que o mundo hoje parece estar desenvolvendo uma cristofobia, perseguindo quem serve a Cristo. Nós estamos vivendo assim, né? Se você fala que você é cristão, as pessoas começam a te olhar de uma maneira estranha, de uma maneira com desprezo. É assim que nós estamos vivendo. Então nós precisamos hoje vigiar a nossa humildade, vigiar a nossa alegria, vigiar o temor do nosso coração. Hoje nós precisamos perceber aonde está o nosso prazer, irmãos. Presta atenção. Às vezes você passa 2 horas na tela de um celular e parece que o tempo não passou. Sim ou não? 2 horas, rapidinho, vendo um monte de vídeo, vendo um monte de coisa. Só que você ajoelha 15 minutos para orar, parece que é uma eternidade. 15 minutos de oração, parece que é 2 horas. 2 horas no celular, você não vê o tempo passar. Por quê? Porque o seu prazer está no lugar errado. Por isso, né, hoje o celular, as redes sociais, né, tudo aquilo que nos é oferecido pelo mundo tem conquistado o nosso tempo, tem conquistado o nosso coração e tem nos tirado da presença de Deus. Vocês já ouviram uma frase que dizia assim, que o diabo criou um produto com um nível de destruição maior que a bomba atômica, que já destruiu a televisão, já destruiu câmera fotográfica, já destruiu casamento, já destruiu família, e se você não vigiar, vai destruir a sua alma. Chama-se celular. Porque hoje em dia as pessoas gastam muito tempo com o seu celular. Se você dedicasse o tempo que você dedica ao seu aparelho celular, você dedicasse a Deus, como seria a sua vida espiritual hoje? Para pensar nisso. Se você dedicasse o tempo que você dedica a ficar muitas vezes no celular, e você dedicasse a Deus esse tempo, como seria a sua vida espiritual hoje? Então hoje nós temos que parar para pensar nisso. Eu lembro uma vez lá atrás, no passado,
E um marido chegou para mim e falou: pastor, eu casei com minha esposa, mas ela não larga do celular, eu estou pensando em largar dela, porque ela não larga do celular, né? É o celular demais. Então, casou com o celular, né? E o casamento estava indo embora por causa de celular. Então a gente não para pensar nessas coisas, mas isso interfere no relacionamento dentro de casa. Às vezes o celular está tomando espaço até mesmo do cônjuge, né, na vida de algumas pessoas. Então nós precisamos parar para pensar como que nós estamos usando as coisas que Deus nos dá. Às vezes Deus te dá uma coisa para facilitar a tua vida, só que você não sabe usar. Você não tem maturidade para usar. É que nem Davi. Deus deu a ele um palácio, Deus deu a ele um trono, Deus deu a ele vamos dizer assim, um título de rei, para facilitar a sua atitude de servir a Deus. Só que ele começou a usar aquilo de forma errada. Eu pergunto para você, o que Deus tem colocado na sua mão, você tem usado de forma correta? Ou você tem permitido que aquilo que Deus colocou na sua vida para ser bênção tenha se tornado um problema para você? Às vezes Deus te entrega algo, Deus te entrega a bênção para facilitar a sua vida, mas você permite que aquilo se torne um problema porque você não sabe fazer uso daquela situação. Tem vindo um irmão aqui visitar a igreja, ele veio na sexta, veio na quarta. Ele é policial, ele trouxe o filho dele na sexta-feira, e ele falou: pastor, eu sou policial, eu vejo muita gente aí perdida, né, na rua, muitos jovens. Tem os jovens que estão perdidos nas drogas, tem os jovens que estão perdidos no álcool, tem também, mas tem muito jovem perdido dentro de casa por causa do mau uso do celular, das redes sociais. E antigamente os pais ficavam preocupados que os filhos se perdessem lá fora, mas hoje em dia tem filhos se perdendo no quarto. O índice de suicídio, irmãos, de 3 anos para cá aumentou 200%. Nessa faixa etária de jovens, né, de 16 até 25 anos mais ou menos, 200%. Por quê? Porque a mente deles está totalmente dominada pelas redes sociais, pelo celular. E aí as pessoas começam a achar que o inimigo conseguiu plantar na mente deles que eles precisam daquilo ali, a felicidade deles está naquilo ali. Não dá, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você: você pode ter o melhor celular, você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor conta bancária, e você pode ser uma pessoa infeliz. Sabe por quê? Porque o sentido da vida não está no seu celular, no seu dinheiro, na sua casa bonita, na sua conta bancária. O sentido da vida está em Deus. Amém? O sentido da vida está em Deus. Se você não entender isso, você vai ser uma pessoa vazia. Você vai ser uma pessoa vazia e não vai entender por que você está vazio. O vazio que está dentro de você, só existe uma pessoa que preenche: Jesus Cristo. Só Ele preenche esse vazio. Enquanto a gente não se preencher com a pessoa de Cristo e não aprendermos a nos abastecer dele diariamente, irmãos, nós podemos correr o risco de focar em outras situações, mesmo conhecendo a palavra, e nos tornarmos pessoas vazias, porque estamos tirando o foco de quem precisa ter o foco da nossa atenção, de quem precisa ser o foco da nossa fé, que é Jesus. Ele é o foco. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e nós precisamos colocar a nossa atenção nele, porque senão a gente se perde. Quantas pessoas estiveram dentro da igreja hoje estão lá fora, longe de Deus, longe da palavra, longe de Cristo, mas estiveram dentro da igreja? Por quê? Entraram num declínio espiritual, perderam a alegria pelas coisas de Deus, deixaram de vigiar o seu coração, começaram a buscar alegria nas coisas do passado, começaram a voltar para as coisas do passado. A Bíblia diz que se você está em Cristo, o teu passado sem Cristo tem que ficar para trás.
Eu tinha vício, o vício tem que ficar para trás. Eu tinha desejos que eram inconvenientes, comportamentos, práticas, tudo isso tem que ficar para trás. É uma luta constante que você tem contra você mesmo, porque você que está em Cristo, você tem que lutar contra aquela natureza que estava em você, que lá no passado não esteve em Cristo, mas continua ainda dentro de você, lutando contra você. Se chama carne, né? A sua carne. Jesus diz, Mateus 36, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí Jesus diz, porque o espírito é pronto, ou está pronto, mas a carne é fraca. A sua carne é fraca, a minha carne é fraca, a nossa carne é fraca diante do egoísmo, diante da luxúria. Irmãos, a nossa carne é fraca diante das tentações relacionadas a desejos que muitas vezes apelam para os sentimentos do nosso coração. A nossa carne é fraca diante de tudo isso. E como é que a gente vence a carne? Fortalecendo a nossa vida espiritual. Não tem outra forma. Se você não fortalecer o teu eu espiritual em Cristo, o teu eu carnal, pecaminoso, que ainda está vivo aí, ele vai começar a achar brechas para tentar te levar para o passado, para tentar te levar para as coisas antigas. Então nós precisamos vigiar. Então Davi não vigiou. Chegou um momento em que ele precisava servir a Deus, ele não foi. Chegou um momento em que ele precisava lutar, ele precisava guerrear, ele preferiu descansar. Então eu digo para você, não descanse na hora que Deus quer te ver lutando. Às vezes Deus quer ver você lutando, né, contra o pecado, lutando pelo reino de Deus, lutando pela obra de Deus, lutando por aquilo que é de Deus, mas aí você prefere descansar. É aí que o inimigo te pega. E se a gente deixar, a gente descansa, irmãos. Por quê? Porque a gente tem sempre uma desculpa. A vida é corrida, eu trabalho demais a semana inteira, aí eu mereço. Aí o diabo chega e fala, mas você merece descansar. Deixa a Bíblia para depois, deixa a igreja para depois. Afinal de contas, você trabalhou demais, você correu demais, você está cansado, fica aí. É assim que o inimigo trabalha, irmãos, porque ele não quer que você esteja perto de Deus. O inimigo não quer que você tenha intimidade com Deus. Então, Davi, ele não vigiou nesse sentido. Irmãos, Davi caiu porque ele adorou a bênção mais do que o abençoador. Davi recebeu bênção e ele começou a adorar a bênção mais do que aquele que o abençoou. Aí eu faço 3 perguntas para os irmãos. A bênção pode nos acomodar? Sim ou não? Segundo, a bênção pode nos corromper? Sim ou não, irmãos? A bênção pode roubar nossa dependência de Deus? Sim, também. A bênção ela pode te acomodar, ela pode te corromper e ela pode roubar a sua dependência de Deus. Se nós não soubermos lidar com as bênçãos que Deus nos dá, a gente se corrompe, a gente se acomoda e a gente acaba dependendo mais de nós mesmos do que de Deus. Porque a gente não cai quando está por baixo, a gente cai quando a gente está por cima. Porque quando você está por baixo, você está sentindo a sua fraqueza, as suas misérias, né? Você está ali mais sensível para buscar a Deus, mais predisposto a se humilhar diante de Deus. Mas quando você está por cima, você se sente forte em você mesmo. E isso é um perigo, irmãos, porque a gente começa a dar desculpa para não fazer o que Deus quer. Davi pode ter dado uma desculpa para Joabe, né? Para Joabe ir no lugar dele. Então ele não deu um jeito, ele deu uma desculpa, ele deixou de fazer o que Deus queria. E muitas vezes eu e você podemos fazer o mesmo. Às vezes Deus te dá uma condiçãozinha melhor um pouco e você começa a usar aquilo para não buscar a Deus. Deus te dá um emprego bom, Deus te dá a condição de estar em bons lugares, né? E aí de repente você começa a usar essas situações para
deixar Deus de lado. Quem perde com isso? Deus ou a gente, irmãos? Deus perde por a gente não buscar Ele, irmãos? É a gente que perde. Somos nós que perdemos. Mas muitas vezes a gente age como se quem estivesse perdendo era Deus. Irmãos, Deus não precisa da gente, mas nós precisamos de Deus. Amém? Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus. Uma coisa que a gente tem que cuidar, irmãos, a exemplo, olhando para a vida de Davi, é a nossa casa. Por que às vezes nós declinamos espiritualmente? Porque permitimos que a nossa casa, muitas vezes, se torne um lugar onde a gente tem mais contato com as coisas da carne do que contato com aquilo que é espiritual. Davi estava na sua casa, e dentro da sua casa, ele começou a colocar os olhos naquilo que ele não deveria. Do terraço da sua casa, ele começou a colocar os olhos em algo, em alguém, numa situação que ele não deveria colocar os olhos. Ou seja, a casa de Davi se tornou um ambiente mais propício para alimentar os desejos da sua carne do que para alimentar a sua vida espiritual. Eu não sei como é que é a sua casa. Lá na sua casa, entra lá na sua casa agora, faz uma viagem para dentro da sua casa. Lá na sua casa, durante a semana toda, você tem situações onde você desenvolve que alimenta mais a sua vida espiritual ou que alimenta mais a sua vida carnal? Como é que é a sua vida dentro de casa? Quais são as atitudes que você tem dentro da sua casa que fortalece espiritualmente você ou que infelizmente te leva a fortalecer os desejos da carne? Isso são coisas que você tem que saber. Eu não sei. A nossa casa precisa ser um lugar que nos leve mais para perto de Deus. Ou seja, na minha casa tem que ter oração. Amém, igreja? Na minha casa tem que ter oração. Eu não posso orar só dentro da igreja. A minha casa precisa ser uma extensão da igreja. Se aqui na igreja eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que louvo, por que eu não faço isso dentro da minha casa? Se aqui dentro da igreja eu trato com carinho a minha esposa, ou no caso a esposa trata bem o marido, por que dentro da casa eu não faço o mesmo? Ah, não, eu só posso ser bonzinho na igreja, eu só posso ser amável na igreja, eu só oro na igreja, eu só falo coisas bonitas para minha esposa na igreja, né? Não, irmãos, o que a gente faz aqui, a gente tem que fazer em casa. Quem você é aqui, você precisa ser lá. Senão é que nem aquela história daquela criancinha que queria morar na igreja. Mas por que você quer morar na igreja? Porque na igreja meus pais não brigam. Mas quando a gente chega em casa, o pau quebra, né? Então o que acontece? Na igreja estava tudo bonito, mas em casa estava tudo feio, né? Então em casa precisa ser bonito também, né, igreja? Precisa ser bonito. Nós não podemos, irmãos, viver de aparência, né? Eu chego aqui na igreja, aqui eu tenho uma aparência de bom crente, de um crente amoroso, de um crente santo, de um crente que ora, de um crente que lê a palavra, ok, mas eu saio lá fora, essa aparência acaba. Eu não sou mais o crente que ora, eu não sou mais o crente que lê a Bíblia, eu não sou mais o crente preocupado com as coisas de Deus, não. Davi, ele caiu, ele começou a cair dentro da sua casa. Presta atenção, Davi começou a cair dentro da sua casa. A sua casa não pode ser um lugar que vai levar você a cair. Vou repetir, a sua casa não pode ser um lugar que vai levar você à queda. A sua casa tem que ser um lugar que vai te levantar, vai te colocar em pé espiritualmente. Amém? Davi, ele também cometeu um outro erro. Ele terceirizou responsabilidades que eram dele. Quem que tinha que ir à guerra, irmãos? Davi. Ele mandou quem? O Joabe. Ele terceirizou. Tipo, vai no meu lugar, né? Faz o que eu deveria fazer. Irmãos, tem coisas que nós não podemos terceirizar. Tem coisas que não dá para você transferir para outra pessoa fazer no seu lugar. Tem coisas que você precisa
fazer. É que nem aquela história, vamos supor aqui que eu resolvo, eu preciso ir para a academia para emagrecer, ganhar massa muscular. Aí eu falo, Saulo, vai no meu lugar, faz lá os exercícios por mim, corre na esteira. Quem vai emagrecer? Ele ou eu, irmãos? É ele. Por quê? Porque é ele que está fazendo. É ele que está lá. Não tem como eu pedir para ele ir lá, fazer os exercícios no meu lugar, e aí eu vou emagrecer. Ele vai correr na esteira e eu vou emagrecer. Ele vai fazer lá os exercícios, eu vou criar músculo. Quem vai criar músculo é ele. Por quê? Porque não dá para terceirizar isso. E aí eu entro em outras questões. Por exemplo, filhos, pais, não dá para vocês terceirizarem, né, aquilo que você quer que o seu filho aprenda sobre vida com Deus, sobre bons comportamentos. Não, filho, lá na igreja, na escolinha você vai aprender. Não, lá na escola, não. Ele tem que aprender com você. Meu filho tem que aprender comigo, né? Nós temos que assumir para nós a responsabilidade, irmãos, de sermos os professores dos nossos filhos, né? Os meus filhos, se eu tivesse filho pequeno, os meus filhos não estão mais pequenos, são tudo adultos já são pais de família, mas se eu tivesse filho pequeno ainda, né, eu assumiria para mim a responsabilidade de meus filhos não vão ter confusão sobre ideologia de gênero, porque eu vou ensinar para eles o que é ideologia de gênero, eu vou ensinar para eles o que é essa questão ideológica que está sendo passada hoje. Meus filhos não vão se perder na faculdade, né? Por quê? Porque eu vou estar com eles, falando para eles sobre Jesus, sobre Deus, para que eles, quando chegar na faculdade, não se percam. Ou seja, eu vou estar instruindo os meus filhos, para que eles não se percam. Eu não posso terceirizar isso. A sua vida espiritual, você não pode terceirizar. Vamos supor que a irmã Cristina e a irmã Raquel moram no mesmo condomínio lá. Ou uma fala para a outra assim, eu não vou, mas vai lá, ora por mim, e aí eu vou ficar mais espiritual, porque você está orando por mim. Vai funcionar isso aí, irmão? Não vai. As duas vão ter que pagar o preço de vir, né? Yasmin fala, mãe, vai lá, ora, e ora por mim, porque a senhora orando, né? Não. A Yasmin tem que vir junto. Por quê? Porque o crescimento da Yasmin é o crescimento da Yasmin, o crescimento da Cristina é o crescimento da Cristina. Então todos nós temos responsabilidade sobre o nosso crescimento pessoal. Isso não dá para transferir para outros. Não dá. Ministério de louvor, eu faço parte, mas eu não vou ensaiar não, tá? Ensaio lá no meu lugar. Tem como fazer isso? A escala é minha, mas eu não vou, vai o outro. Não tem como, né? Cada um tem o seu compromisso, e a gente não pode terceirizar. A gente tem que assumir o compromisso de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Então tem coisas na sua vida que você não pode passar para outro. É você que tem que vencer aquele desafio. Aquele desafio é seu. Não transfira para ninguém. Amém? Irmãos, declínio espiritual, ele acontece quando a gente começa a terceirizar, quando a gente começa a transferir para outros, quando a gente começa, irmãos, a entregar para os outros batalhas que são nossas, desafios que são nossos. Se nós não lutarmos os nossos desafios, a gente não cresce. E quando você transfere uma luta que é sua para outro, você transfere a vitória também. A vitória que Deus ia dar para você, Ele também vai dar para o outro que lutou no seu lugar. Porque se você olhar para a Bíblia, quem venceu aquela batalha não foi Davi, foi Joabe. Joabe foi o vitorioso, ele venceu. Aquela batalha foi vencida por Joabe, né? Por quê? Porque Davi deu a ele a condição de vencer no seu lugar. Então a vitória também é transferida. Então nós que estamos aqui precisamos entender que quando nós transferimos responsabilidades, nós também estamos transferindo bênçãos que eram para nós, e aí Deus vai dar para o outro.
o outro que está indo, o outro que está pagando o preço, o outro que está lutando, ele vai receber o que era para ser entregue para nós. Então, nessa noite, não deixe o declínio espiritual te levar para longe da presença de Deus. Mas, em último lugar, busque intimidade com Deus e não somente com as bênçãos de Deus. Queridos, mais do que bênção hoje, a igreja, o crente precisa ter intimidade com Deus. Porque quando você for subir para o céu, Deus não vai olhar para as suas bênçãos, Ele vai olhar para você. Deus não te respeita pelas bênçãos que você tem, Ele te respeita pelas renúncias que você faz. Porque as bênçãos Ele mesmo te dá, mas as renúncias é você que faz. E a renúncia por amor a Deus, irmãos, para estar com Deus, para ter intimidade com Deus, é algo poderoso no reino espiritual. Isso nos leva para uma dimensão de vida espiritual que nos leva a sermos pessoas que impactam a vida de outras pessoas. Eu estava vendo a história do George Miller, aquele homem, eu já falei aqui com os irmãos, eu sempre cito quando posso. Esse homem, ele tem um livro chamado 50 mil orações respondidas. Quantos já viram esse livro? Quantos já tiveram a oportunidade de ver? 50 mil orações respondidas. Ele leu a Bíblia 200 vezes, sendo que 50 vezes ele leu de joelhos. Sabe o que é você se ajoelhar e ler a Bíblia? Ele leu a Bíblia 50 vezes de joelhos. Ele cuidava de 10.024 órfãos. E ele nunca pediu dinheiro, ele nunca pediu ajuda de governo, de entidades, porque ele tinha, irmãos, um lema baseado no Salmo 68:5, que diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é o Senhor do seu santo templo. Com base nesse texto, George Miller orou assim: Senhor, o Senhor é Pai de órfãos, juiz de viúvas, ou seja, eu nunca vou pedir nada para ninguém, somente para o Senhor, e das tuas mãos eu vou esperar receber. E ele nunca deixou de receber das mãos de Deus o que ele precisava. Às vezes ele estava no orfanato, as crianças queriam tomar leite, quebravam um caminhão de leite na frente do orfanato, e a pessoa falava: olha, vai perder esse leite, vocês não querem? Ou seja, isso acontecia, irmãos, quase corriqueiramente. Às vezes ele orava por uma refeição que não tinha, orava pela mesa lá, mandava todo mundo colocar os pratos na mesa, não tinha refeição, ele orava agradecendo a Deus. Daqui a pouco aparecia na porta lá pessoas trazendo refeição, de jantares que haviam sido feitos, e aí alguém sentiu no coração que precisava trazer aquele jantar para aquela instituição ali. E eu pergunto: quem colocou esse sentimento no coração dessas pessoas? O Deus de George Miller. Ele era alguém que tinha uma intimidade com Deus, e a vida dele impactou a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque ele não abria mão de ser íntimo de Deus. Então hoje, se você não quer desviar, se você não quer declinar espiritualmente, busque intimidade com Deus. Você vai começar a viver coisas tremendas com Deus. Você vai começar a ter experiências maravilhosas com Deus, porque a intimidade com Deus traz Deus para mais perto de você. E aquilo que Deus quer fazer em favor da sua vida vai chegar até você. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar.